Este videocast discute a legalização do uso da cannabis de forma medicinal. A RIC Podcasts apresenta A Planta que Cura, Cannabis Medicinal. Apresentado por Guilherme Rivaroli. Episódio de hoje, o desafio do acesso e produção. Oi, gente, tudo bem? Eu, Rivaroli, de novo aqui pra gente bater um papo, falar da planta que cura, a cannabis medicinal. Você sabe que nós estamos aí no seu tocador preferido de podcasts, dentro da RIC Podcasts, para conversar sobre essa planta. E já tivemos aqui tanto bate-papo, tanta conversa interessante, resgatando desde a parte histórica até a parte legal e tudo que envolve de verdade, principalmente as histórias. E hoje nós vamos falar dos desafios do acesso ao óleo, à planta e também na produção disso. Da autoprodução pode ser feita em casa, mas como acontece esse processo? Como a gente pode fazer? Não há lei sobre isso. Não há uma legalização. É a justiça que determina. É a justiça que pode permitir. Para conversar um pouquinho mais sobre isso, eu estou aqui com a Cidinha Carvalho. Ela tem também uma associação. Como é que é o nome da associação, Cidinha? É Cultive Associação de Cannabis e Saúde. E ela também é mãe de uma jovem de 19 anos que tem a síndrome de Dravet, que é um assunto que também nós já falamos aqui no nosso podcast em outros episódios. Cidinha, muito obrigado por você se dispor a falar conosco, tá bom? Eu que agradeço o convite para falar de um assunto tão importante daqui para frente. Bom, e a Claudete Oliveira, ela é farmacêutica da PEP, é doutoranda também no assunto. Nós já estamos sabendo de todo o currículo, né? É formada em farmácia pela UFRJ, é farmacêutica da PEP, é doutoranda em produtos naturais, é de um currículo fantástico para a gente debater esse assunto. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, Claudete. Obrigada a vocês pelo convite, pela essa possibilidade de estar aqui debatendo essa planta medicinal, vamos dizer assim. Tão polêmica, mas medicinal. E, gente, eu queria começar esse assunto falando da possibilidade da indústria farmacêutica participar desse processo também. Como é que vocês veem isso? Se isso vai abrir possibilidades ou se vai fechar possibilidades para quem precisa da cannabis? Eu acho que, primeiro que acho que a indústria tem que ter uma consciência de que já está chegando num cenário todo pronto, que foi feita uma luta junto com quem realmente sofre, não somente com as mães, porque essa luta nem começou com as mães, começou com os cultivadores. Então ela deve entrar como um player do mercado, não como um líder de mercado, é isso? O espaço tem para todos, tem que ser um acesso democrático e não pode ser um líder, não pode ser um monopólio. Então, eu acho que a indústria, ela realmente tem que ter uma conscientização de que é um cenário que ela já está chegando, que já está pronto, com muito sangue derramado, com muita dor, que ainda acontece pela falta de acesso, e quem está na linha de frente realmente dessa luta, realmente são as mães, são os cultivadores que prepararam esse cenário, e mesmo que a indústria venha e já rica, para se enriquecer mais ainda nesse mercado, muita gente continua sendo presa, e muitos pacientes continuam sem acesso, e vão continuar sem acesso, justamente pelo alto valor do custo feito pela indústria farmacêutica. Agora, Claudete, você trabalha com isso, né, diretamente. Como é que você vê uma possível chegada? Eu sou farmacêutica, né? Então, assim, eu sou cria... eu sou farmacêutica, eu sou cria não necessariamente... Eu trabalhei na área hospitalar também, mas da área de medicamentos. E como a Cidinha falou, a planta cannabis, a planta maconha, né, que eu gosto sempre de falar, que a gente não chama a camomila pelo nome botânico dela, a gente chama pelo nome que a gente fala que é nome vulgar, né? Então, a maconha, ela é uma planta medicinal, ela não tem dono, ela não tem um monopólio. Acho que a indústria, bem-vinda seja, junto com as associações, junto com outras empresas, seja a área de cosméticos, seja a área da utilização das fibras, mas eu acho que não pode ter um monopólio sendo ditado pelas grandes indústrias farmacêuticas, porque a gente sabe que a indústria, para ela produzir, para ter lucro, ela precisa isolar. Ela precisa ter controle de produção. Então, peraí.
Vamos posicionar aqui. É como se eu dissesse que dos 150 canabinoides conhecidos que nós temos da planta, é como se a indústria chegasse e dissesse assim, não, eu vou pegar o CBD ou THC, e vou transformá-lo em remédio. Em um medicamento. E o resto deixa de existir. Até mesmo porque não funciona assim, para né? todos. Não funciona para todos a substância isolada. Nós mesmos na Cultive recebemos, acredito que a PEP também recebe muitos pacientes, muitas mães e tantos outros pacientes que chegaram a usar a substância isolada e sem resultado. E acabou obtendo o resultado com o óleo Full Spectrum, que é com a planta toda, que contém todos os canabinoides, que tem o efeito, a sinergia, que a gente chama do efeito entourage, né? O efeito comitiva, que até o Dr. Carlini que colocou esse nome, efeito comitiva. E é visível isso para nós. Então, assim, até, é claro, assim como a Claudete falou, a indústria, para ela poder patentear, ela vai ter que isolar a substância. Sim. Só que, na verdade, não vai servir para todos. E mesmo que não isole a substância, a cannabis ela é uma terapia personalizada. Não existe padrão nem de dose e nem de variedade para cada diagnóstico, para cada patologia. Acho que a cannabis ela vem agora, né, com essa a gente estava conversando antes, né, a questão do resgate. Então, esse resgate do tratamento individualizado, esse resgate do médico de família, esse resgate da fitoterapia, da compreensão do paciente como um todo, como um ser único. A PEP, né, falando aqui da PEP, da nossa associação, a gente gosta de trabalhar, a gente trabalha com o quimiotipo, com uma variedade específica de planta. Então, o paciente ele não faz tratamento com uma razão matemática, CBD, THC. Ele faz tratamento com uma Dr. Sidman, ele faz tratamento com uma Halet Sur, porque dentro daquela planta não são só os canabinoides, porque a gente coloca como estrela também só canabinoides. Só que nós temos mais de 500 substâncias somados aos canabinoides. E tudo isso dá para fazer um blend. Dá para fazer um blend espetacular. Nós fazemos blends também. Que seria um mix, né? Nós até juntamos várias variedades, até mesmo para poder ter um óleo até mais rico em vários canabinoides, não somente naquele canabinoide que muito se fala de CBD e THC, não. Temos tantos outros canabinoides, mais de 140 canabinoides, que também fazem a sinergia e que pela proibição não foram estudados ainda para ver a potência deles de cada um. E é uma expressão aqui que já foi usada em outros capítulos, né, dessa série, que é exponencial esse potencial. É exponencial. Porque se nós temos uma combinação que a gente pode fazer com 140 tipos diferentes, se a gente for colocar num cálculo aritmético, isso é exponencial. Tem muitas patologias, tem muitas enfermidades que elas podem se beneficiar da cannabis. E quando eu falo cannabis, eu não falo só da flor. A gente tem a raiz, que para dor é espetacular. A gente tem as folhas que não foram estudadas, caule, galho, é a planta como um todo. Então, é esse processo que para a indústria... Assim, eu respeito muito a indústria, porque hoje em dia a gente vive quase 100 anos também, graças à indústria. Tem a indústria farmacêutica, a indústria da medicina. Mas eu acho que a gente precisa... É de uma forma induzida que chegamos aos 100 anos. Tudo bem, que empurram, né? Eu falo assim, pelo amor de Deus, me deixa chegar aos 100 se eu tiver bem como minha avó que morreu aos 97. Isso aí. Né? Mas para a indústria serve se ela isolar. Se ela não isolar, ela não consegue. Porque se você para pensar que a planta, assim como a gente, ela reage ao ambiente, ela reage a esse meio ambiente, ela reage aos insetos que estão em volta, a outra planta que está em volta, e ela não produz nada para a gente. Ela produz para ela e para a necessidade dela de sobrevivência e adaptação ao meio. E a gente só usufrui. Sem contar que é uma planta que veio da natureza. Né? Ela veio da natureza muito antes de nós existirmos, antes do Estado existir, antes do capital existir, do capitalismo existir. E é uma planta que ela é um direito por natureza, entende? Então, assim, não tem o porquê dela ser uma planta proibida. Né? Claro, é óbvio, você vendo até mesmo pela história da proibição, a proibição ela veio por outros interesses econômicos que até usaram o próprio preconceito, né, a base moral para poder proibi-la. E na verdade não é a moral. Com desinformação, né? Com falta de informação. E acabou porque a base do preconceito é a desinformação. É sempre a desinformação. Não importa isso desde que o mundo é mundo, né? Não importa.
porta do preconceito, claro, você cria, você mistifica, né, algo que é tão simples. E rotula, totalmente. Eu tenho pavor a rótulos. E nós estamos vivendo um momento no mundo, eu diria, que estamos numa fase de destruição das bases de sustentabilidade de vida no planeta, que a maconha ela está aí para ela poder resgatar tudo isso, né? É uma das ferramentas importantes, realmente, que ajuda muito o meio ambiente, a parte da saúde, a parte econômica, né? Restabelecer a parte econômica. Por isso que a indústria também ela é importante. Todos, por isso que eu falo do acesso democrático, todos os setores elas são importantes para poder reconstruir tudo que foi devastado, todo esse retrocesso que nós estamos vivendo. Então, é uma planta que já poderia estar fazendo todo esse resgate do próprio planeta, né? Até, vamos supor, Mariana, com todo aquele solo todo perdido. A própria planta, a maconha, ela puxa todas as impurezas do solo. Ela já poderia ter sido usada nesses solos devastados. Isso. E eu acho que é importante também ressaltar, né, que eu estava falando, o Brasil é um dos países que tem das maiores biodiversidades, né, no mundo. E eu acho que a maconha ela pode ser a porta de entrada para a gente conseguir olhar de maneira séria e efetiva para milhares de plantas medicinais e plantas com potencial que a gente tem. Olha isso aqui, o verde que a gente tem em volta. E com um potencial enorme. A gente tem, eu falo, né, é meio esquizofrênico isso, que a gente tem uma das maiores biodiversidades e a gente não consegue avançar até em termos de medicamentos fitoterápicos. Temos 5, se muito. Sim, muito. E sobra uma mão para a gente contar. E a gente não consegue avançar. Então, acho que assim, eu acho que resgatar a maconha e também ver as outras plantas que nós temos também. A pesquisa no Brasil, eu falo isso porque eu sou da área acadêmica também, né? A pesquisa no Brasil com relação a plantas medicinais, a produtos naturais, ela é espetacular. A gente tem muita gente boa. Mas a gente precisa, como ela falou, a gente se dissocia disso. A gente vai para a marca, para o medicamento X, que eu não vou acreditar, né? Claro. Sem citar nomes, e deposita toda a fé naquilo, esquece do chazinho da vovó que utilizava, né? Que a gente cresceu com. A gente cresceu, pelo menos eu, né? Você é mais novo do que eu, mas a gente cresceu com isso. Mas curava tudo, até dor de barriga. Até dor de barriga. Espinhela cair tudo. Isso aí. Só complementando quanto à parte da indústria, não tem nada contra a indústria, mas eu acho que a indústria, como eu te falei, eu acho que a indústria deve ter uma consciência também que eles também têm um papel fundamental para uma reparação social. Uma reparação social que toda essa proibição causou, continua causando, até mesmo em questão dessa guerra às drogas, muito encarceramento por usuários, até mesmo de poder capacitar pessoas que estão vulnerabilizadas, que moram numa favela, que não tem condições, e não que seja um mercado somente para quem já é para quem já tem dinheiro, para quem já é rico, e sim capacitar para poder diminuir essa margem da desigualdade. Então, eu acho que as indústrias em todos os sentidos, em todos os segmentos em relação à cannabis, ela tem esse papel fundamental, não só a indústria, como as associações, todos que estão chegando, porque a maconha, ela abre realmente um mercado para todos. E o que nós lutamos realmente é para que todos tenham acesso à oportunidade, não somente acesso ao remédio, mas também à oportunidade nesse mercado. E aí, quando, falando, né, que você falou que uma das temáticas é com relação à produção. A gente tem no Rio uma fazenda que na região sudeste do país é a maior de cannabis no Brasil, com a exceção da Brás, que está no Nordeste. Mas vocês, para funcionar, vocês precisaram de autorização judicial? Nós fizemos a desobediência civil porque a gente tinha um habeas corpus que foi, a Anvisa recorreu, caiu e agora voltou, graças a Deus, em fevereiro agora de 2022, a gente teve uma decisão judicial favorável, enquadrando a gente nos moldes da legislação para a farmácia viva, para a produção de medicamentos, né, fitoterápicos tradicionais, né, que a gente chama. Então, nós temos a fazenda e o nosso pensamento é você dar a possibilidade para o pequeno produtor, porque a farmácia viva é isso, é você dar a possibilidade de trabalho para o pequeno produtor também. Porque senão a gente vai cair no agro e aí a gente vai cair na monocultura.
a gente vai fechar, assim como a indústria. Tem espaço para o agro? Tem espaço para o agro. Você vai ter indústria aí para produção de tecido, de plástico, bioplástico, enorme. Mas você também precisa permitir, você não pode criar... Mas olhando para Ruderales, né, que é o cânhamo. Isso, totalmente. Você não pode... O que você não pode fazer é vir uma legislação que ela impossibilite uma produção. Até para a PEP, que é uma associação que hoje a gente tem 3 mil pacientes, se a gente se enquadra na RDC 327, né? Porque é a única legislação em termos de produção hoje, a gente não tem condições de cumprir com todas as exigências, porque custa milhões de dólares para você se enquadrar. Porque, na realidade, o se enquadrar numa RDC como a 327 é você se transformar em indústria. Exatamente. E essa não é a finalidade. Agora, Cidinha, você, claro, a Clarion, como é que você descobriu, como é que você chega até a cannabis medicinal? Foi uma questão mesmo de necessidade, e você usou uma expressão pela síndrome de Dravet que a sua filha tem, que você lutava contra o tempo. Sim. A sua luta era, cada dia era um dia de perdido mesmo, se você não conseguisse acessar logo, né? Sim. É difícil para mim falar sobre isso. A Clara começou a convulsionar com 5 meses e meio. A partir de então, a minha vida e do meu marido mudou completamente. Minha vida, do meu marido e do meu filho. Desestabiliza totalmente a família inteira. E a partir desde a primeira crise, era uma crise atrás da outra. Ela, com 8 meses, já tinha contado 600 crises. Foi quando o pediatra falou: mãe, para, você tá ficando louca, você tá contando, uma tá puxando a outra. Meu marido, com aquela superstição também: não, vamos parar de contar. E eu parei de contar, mas assim, a gente revezava para dormir, porque ela convulsionava a qualquer momento. A Clara, ela teve paradas respiratórias convulsionando, chegou a ter uma cardiorrespiratória convulsionando. A primeira crise que ela teve foi 2 horas da manhã. Eu não sabia que aquilo era uma crise convulsiva. Nós corremos para o hospital porque a boca dela começou a ficar roxa. Chegando no hospital, foi o tempo de chegar no hospital, a Clara teve uma parada cardiorrespiratória. Então aquilo para nós já foi um trauma, que a partir das próximas crises, ela tinha o primeiro espasmo, nós já corríamos para o hospital, porque eu tinha medo de perdê-la sem ter nenhum recurso em casa, então a gente já corria para o hospital. Então eram várias internações, nós não tínhamos mais vida social. Aí, a partir daí, ela não tinha diagnóstico, eu comecei a sempre fuçar, procurar na internet, ele sempre levando materiais para o médico, e o médico até falou: mãe, você está ficando louca já, você não para de procurar, só me traz... Eu já estava falando a linguagem dos médicos. De tanto ler. Foi quando, em 2013, que eu vi o caso da Charlotte Figi, com a mesma síndrome da minha filha, e eu vi o antes e depois, aquilo me impressionou. Foi com a maconha, foi num sábado, num domingo à noite, e eu mostrei para o meu marido, eu falei: vamos buscar na boca. Quando eu vi logo, eu falei: vou pegar na boca. Porque em qualquer lugar é proibido, mas em qualquer lugar tem um acesso de qualquer jeito, que não tem, que você nem... Bem, enfim, no prensado, que vem com um monte de misturas que realmente fazem mal, né? Só que era um domingo à noite, eu continuei lendo, puxando vários artigos científicos, eu fui traduzindo ali no Google Tradutor mesmo. Aí foi quando num dos artigos falou que o THC é mentira, tá? Mas falou naquela época que o THC era substância do mal, tá? Eu fiquei, nossa, mas... eu tô com medo de pegar, falei pro meu marido, tô com medo de pegar, e numa tentativa de tentar acertar, eu perdi minha filha. Então, eu não fui buscar. O que eu fiz? Eu comecei a pesquisar mais, eu pegava o nome dos cientistas, eu procurava o e-mail deles, e mandava e-mail para eles. Tudo traduzindo no Google Tradutor. E alguns respondiam, teve muitos não. De alguns? Tive resposta de alguns, e numa dessas eu conheci uma médica chamada Tisha Siller, da Califórnia, que ela tinha um dispensário e ela tratava autistas com a maconha. Aí eu comecei a conversar com ela e ela se sensibilizou com o meu caso e ela começou a me mandar vários artigos científicos, e com ela foi isso que realmente eu vi que o THC ele não era substância do mal e ele era necessário. Tanto é que ela estava fazendo pesquisa científica com autismo com o THC, e ela via que em alguns autistas o THC dava melhor resposta. E foi aí que realmente ela foi me mandando muito material e eu fui lendo todos esses materiais. E eu fui em busca, eu tentava importar ilegalmente, eu não conseguia, porque... As primeiras doses que você conseguiu foram ilegais, Cidinha?
Foram todas ilegais, né? A primeira foi quando eu consegui importar ilegalmente, no comecinho de 2014, a primeira dose que eu já dei para minha filha já ficou 11 dias sem convulsionar. Aquilo para nós era impossível antes. Você viveu dias. 11 anos 11 à mercê das crises convulsivas dela. Sim, e lutando contra o tempo, porque antes da maconha ser, né, resgatada como uma terapia, né, como uma planta terapêutica, muitas crianças de Dravet não chegavam na adolescência. E hoje, faz 8 anos que a minha filha usa o óleo e faz 8 anos que eu não sei mais o que é pronto-socorro por causa de epilepsia. E aí eu queria só fazer uma pausa nisso. Você disse, e você usou exatamente essa frase antes da gente começar a conversar. As crianças não chegavam a 15 anos de idade, ela já estava com 11. Por isso que era a corrida. Sim, era uma corrida contra o tempo, porque as crianças, muitas crianças de Dravet não chegavam na adolescência. Então eu queria, eu lutava realmente pela minha filha. Para você ter uma ideia, minha filha ela não tinha sudorese. Desde bebê, eu perguntava para neuro, por que a minha filha não transpira? E assim, o Dravet, ele é uma doença rara, é uma síndrome rara, e muitos médicos não conheciam o Dravet. E eu mesma, procurando num dos artigos científicos, eu achei um artigo científico que falava da sudorese, porque é uma mutação no gene, na célula SCN1A, e esse gene, ele tem até nos linfonodos, no corpo inteiro, mas está mais centralizado no cérebro, e por estar nos linfonodos, já explica a falta de sudorese. Sim. Não são em todas as crianças de Dravet que não têm a sudorese. Elas têm mais diminuída, outras têm menos, outras têm mais. A da Clara era assim, em dia de calor eu tinha que deixar ela na piscininha, ou se eu fosse levar numa piscininha de plástico, ou se eu fosse levá-la num consultório médico, eu tinha que levar garrafas de água e jogava na cabeça dela, para poder equilibrar um pouco a temperatura do corpo, senão disparava uma crise atrás da outra, porque o Dravet ele é muito sensível à temperatura do corpo. Com 4 meses, a Clara tomando óleo, ela começou a transpirar. Primeiro ela fez assim, mamãe, e mostrou a mão. E era noite. Eu falei, nossa, mas você não estava mexendo com água. Quando eu fui ver a palma da mão e dos pés estavam bem suando. Aquilo foi emocionante para nós. Assim. Com 11 anos foi a primeira vez que eu vi minha filha transpirar de fato. Então foi assim, nós nos emocionamos. A partir daí, a temperatura, o corpo começou a equilibrar a temperatura do corpo por si só. E foi melhorando um monte de coisas. Ela tem hipotonia. Para você ter a hipotonia, é o músculo como se fosse um elástico frouxo. Sim. Você solta ele e não volta. Então ela não subia escada, ela não pulava. Não tem tonificação muscular, né? Exatamente, ela não corria. Ela tentava correr, ela se embaraçava entre as pernas. No primeiro passo de correr, ela já corria, batia a boca, tudo. Hoje a minha filha sobe dessa escada, pula a corda, corre. Então, assim, melhorou a qualidade de vida impressionantemente. Hoje minha filha, ela fala muito melhor, porque antes ela falava frases sem contexto. A minha filha, ela tinha muita apneia do sono depois do uso do óleo. E hoje não há um limite para a expectativa de vida dela. Daquela expectativa de não chegar à adolescência que você tinha. Por isso essa corrida. Hoje não há mais isso. Não há. Hoje ela vive super bem, ela se socializa, ela interage, ela conversa normalmente com você. Quem vê até, assim, claro, percebe o déficit intelectual dela, justamente porque realmente minha filha teve paradas respiratórias e claro que teve... Crises sucessivas, né? Sim. Né? Tanto é que eu digo, o que a proibição faz? Ela, além de matar, ela também sequela. Porque se eu soubesse dos efeitos terapêuticos que a maconha poderia fazer na minha filha, há 17 anos, por exemplo, eu poderia ter livrado ela das sequelas que ela tem hoje. Então, a proibição, ela mata. E ela também sequela. Eu não fiz isso até agora. Meu Deus. Gente. O depoimento da Cidinha, quando ela fala de ter o suor do filho, é muito impactante. Riva, quando você tem um filho especial, até o cocô você celebra. Nossa, Olha, a gente tenta se controlar aqui, né, como jornalista, mas É emocionante. Quando você vê o que uma planta pode fazer, a qualidade de vida
para essa criança e para a família como um todo. Sim. Né? É isso, né? As Como pessoas todo. em Para a volta, família né? como um todo, é para a família como um Eu todo. imagino que até o teu filho, ele Sim, tomou um outro... sim, porque sim. ele está vivendo aquilo Sim. também e vive outra rotina a partir desse Sim, momento. meu filho presenciou todas as paradas respiratórias dela. Meu filho começou a ter síndrome do pânico. Nossa. Eu tive que colocar ele numa psicóloga durante 2 anos para ele poder voltar a ter a vida que ele tinha antes. Meu filho com 9 anos, ele via ela convulsionar, ele já não dormia, ele achava que a gente ia Já morrer. entendia, né? Já entendia tudo. E assim, e realmente a maconha ela foi um divisor de águas da nossa vida. Como eu te falei, hoje se fosse antes, eu não poderia estar aqui. Porque a minha filha precisava de cuidado e estar 24 presente horas. 24 horas. Eu e meu marido, nós revezávamos durante o sono. Nossa. Porque ela tinha apneia do sono. Também, então, né? toda vez eu tinha que esticar a traqueia dela procurando uma posição mais confortável para ela respirar. Hoje não, na mesma posição que ela deitar, ela dorme a noite inteira. Gente, e o acesso a isso? Porque quando a gente fala, então, dessa cannabis medicinal, a gente precisa pensar no acesso. Sim. No acesso à população aos 210 milhões de habitantes. Você conseguiu um Brasil. acesso, e nós já vamos falar dele, que foi um acesso judicial. Para Sim. você poder ter um autocultivo. Mas e as outras pessoas? Como elas Clemente? fazem? A Cida falando esse depoimento emocionante, acho que depois... forte demais. Não, sempre depois da Nossa. fala dela eu fico assim, né? Porque não dá nem para dizer que eu imagino, porque a gente Só não passando. tem... Só passando. Não tem Você como não imagina imaginar. o que é. E aí me fez lembrar de Búzios, né? Porque a Prefeitura de Búzios, ela tá com um projeto lindo, graças à Ana, eu não lembro o sobrenome dela, Sim. sobrenome é um problema sério. Eles ganharam agora, né, na justiça, eles vão começar a fornecer cannabis para a população. Vai começar com um projeto para 400 pacientes, 400 crianças vão começar com epilepsia. 400 famílias, né? 400, Esse são número precisa 400 ser associado com famílias. mais gente, Isso, né? famílias que você Famílias. multiplica Pelo aí por no SUS? mínimo 4, 5 pelo SUS. Não, ela vai Ótimo. fornecer pelo SUS. Então ela vai abrir agora o processo de licitação e tudo foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Então, e ela contando, a Claudete, a gente já fez uns experimentos, umas experiências com algumas famílias, com algumas crianças, e que assim, famílias humildes, em que os filhos ficavam escondidos em casa porque os pais, porque não tem acesso, não tem a Cida. Por um lado, ela conseguiu entender o que era a doença da filha. E Sim. pesquisar e procurar. Porque eu tive e atender, acesso ela teve à acesso. informação. Porque eu Ela tive teve acesso à acesso. informação. A maior parte das famílias Não não tem. tem. Essas crianças estão escondidas em casa, sem tratamento. Nem tratamento convencional elas têm acesso. Essas pessoas poderiam ter um pé de maconha em casa para poder sim. usar? Poderia, Sim, poderia. sim, poderia. E eu sou farmacêutica, eu mais estruturada do que um farmacêutico Pra falar, não não tem. tem. E eu falo para você que sim. Sim, sem dúvida alguma. Sim. Por isso que você tinha me perguntado no início que Eu tô qual o abismado papel com vocês duas, tá? qual, Deixa isso aqui ficar bem claro. Eu tô abismado com vocês duas. qual o papel da APEP nisso e da associação da CIDA? A gente incentiva, ajuda o autocultivo. Que a gente acredita no autocultivo. Como um pé de maconha? Porque, assim, quando a gente fala de tráfico, a gente fala... Vamos fazer uma equivalência aqui. Né? Uma proporção por cima. Um pé de maconha, 800 gramas, um tablete de maconha. Ele não fecha 1 quilo. Se eu tenho um pé de cannabis na minha casa, quanto de óleo eu posso produzir com um pé? Um pé de maconha, ele não dá 800 gramas. Não. Um pé de maconha... Pode até Ele dar. Pode até dar, depende do que você coloca nele. Junto, Porque o que acontece? A gente tem uma maconha, que é como se você tivesse uma camomila que você cultiva na sua casa. Boa e pura. Boa e pura, orgânica. Sim. Que você tá lá, você bota seu humus de minhoca, você bota sua terrinha, você cuida. E você tem uma maconha que, como você tem um mercado negro, que ela vem de países fronteiriços para um comércio que Misturada visa o com lucro, tudo. misturada com tudo que você possa imaginar. Então, esse E pé de se maconha... der praga, não pense que vai Jogar fora Não, como você nós usa, fazemos. você Não, coloca claro, agrotóxico você usa e vai defensivos recuperar. químicos. Só para eu entender essa proporção, mais ou menos, um pé de maconha daria quanto do óleo? Você vai cultivar... Depende. É relativo. Sim. Por exemplo, se você tiver 40 gramas de flores, você já vai ter óleo. Já é Já. suficiente. Já, tem paciente, por exemplo, porque a Cultive faz o seguinte, nós fazemos
cursos de campanhas informativas, fazemos oficinas de cultivo para pacientes. Vocês ensinam as pessoas a cultivarem. E a cada colheita que nós fazemos, eu levo essas mães e pacientes para minha casa e fazemos uma oficina de extração de óleo dentro das boas práticas, para poderem aprender. Já teve mãe que levou lá 40 gramas de óleo e levou óleo para 4 meses para o filho. Então você tem isso. Você relativo, é de paciente para paciente. Sim. Né? Porque assim... Aí fica a dificuldade, por exemplo, da gente botar na indústria farmacêutica e embalar isso. Não faz. Não. Porque a indústria farmacêutica ela não tem como padronizar uma planta. Exato. E nem a quantidade para uma pessoa. Não. Porque fica difícil. Como a Cida até falou com relação à sua filha, que eu acho até importante você falar isso, né? Que você disse que a sua filha ela vem usando um determinado tipo de óleo e tem um determinado momento que ela tem uma resistência àquele óleo. Aí você faz um blend, como qualquer outro alopático. Como qualquer outro medicamento, como qualquer outra. Chega no platô de novo. Totalmente. É um processo de adaptação do seu organismo, né? A relação ali daquela estrutura química com aquele receptorzinho. Chave fechadura. É isso aí. Tem uma hora de tanto você usar, ela desgasta, você vai lá, passa uma limazinha, você vai e ela abre de novo. Eu acho que é essa analogia, acho que é importante a Cida falar um pouco sobre isso. E como é que é esse cultivo em casa, Cida? Você realmente ensina desde o plantar, ao colher, ao fazer o óleo? Desde germinar a semente. Desde a plantação germinar a semente ou tirar clone até a extração do óleo, até estar dentro do vidrinho. Nossa. E também ensinamos, né, a dosagem, que a dosagem não existe padrão de dosagem, cada um tem a sua dosagem, você tem que encontrar a sua dosagem naquele padrão do ao contrário. Então assim, eu não posso falar que um vidrinho vai durar um mês, não tem como, depende do paciente. Cada um tem um metabolismo diferente, cada um tem um organismo que funciona de formas diferentes, então você tem que realmente achar a sua dose. Por exemplo, a mesma dose que eu dou para minha filha, a mesma variedade de maconha que eu dou para minha filha, não quer dizer que outra criança com a mesma síndrome de Dravet vai ter a mesma dose e vai ter a mesma resposta com a mesma variedade. Então, estamos falando de tamanhos de organismos, que aí muda a quantidade que tem que ser dada? Não é tamanho, o Dr. Rafael Michelin, ele diz muito que os canabinoides é como se fosse uma impressão digital, cada um tem a sua. Entendi. Por isso que tem tantas variedades, porque os canabinoides eles estão concentrados no nosso corpo, né? Mais concentrado no cérebro e no intestino. Então, assim como a planta, ela tem aquela composição de cada porcentagem de cada canabinoide, nós também temos a nossa porcentagem diferenciada de cada canabinoide. Então, a gente tem que encontrar aquela variedade que se encaixa como a chave que a Claudete falou. Por isso que o autocultivo ele te dá a possibilidade de você procurar a melhor resposta terapêutica testando várias variedades. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Então, você testando, você vai encontrar aquela que te dê melhor resposta terapêutica. E como eu cultivo, né, desde 2014, que eu comecei a cultivar ilegalmente em 2014, conseguimos o nosso habeas corpus em 2016, eu ainda estou testando outras variedades, procurando melhor resposta para minha filha, e o autocultivo me possibilita isso. Isso é libertador, porque eu não fico dependendo do Estado e nem do capital. De ninguém. É saber que o remédio da minha filha só depende de mim e do meu marido. Te dá muito custo ter um autocultivo em casa? Não dá. O que acaba tendo alto custo é quando você cultiva para uma associação. Aí sim, realmente claro. É o alto custo. Individualizando, não, né? Individualizando, não. Funciona de outra maneira. E aí eu acho importante a gente ressaltar também que aí é a beleza da ciência, que você tem o autocultivo, mas você tem também toda uma questão investigativa e de compreensão, porque tem pacientes que eles precisam de uma dose mais exata. Né? A PEP, a gente dosa os óleos, a gente tem parceria com a Unicamp, e a gente também dosa os óleos, e a resina, né, você dá resina, você dilui, por isso que você chama de óleo medicinal, né? Porque senão pode confundir com óleo essencial ou um óleo fixo. Você tem a resina que você transforma no medicamento, que é o óleo medicinal, e você dosa, e você tem um paciente que, às vezes, ele precisa de uma dose exata.
Então você tem o que a gente chama, né? Por isso que a gente precisa da liberação no Brasil, que a gente precisa de mais pesquisas. A gente precisa ter estudos randomizados. Eu preciso dar resposta para médicos também de qual a dosagem ele tem em determinados frascos. Então você tem vários cenários diferentes, né? Eu acho que essa é a beleza. Você fala de dosagem, a concentração. A concentração dos canabinoides de canabinoides que na realidade a gente consegue. Você não tem padrão para todos e seria fortuna, ninguém no mundo determina ou define o teor de todos os canabinoides de uma planta. Ali a gente trabalha com 10 deles. Então a gente faz uma dosagem de 10 e o ajuste em cima de 2, o CBD e o THC. Entendi. Entendeu? E assim, o importante das associações também, porque hoje as associações estão fazendo o que o Estado realmente deveria estar fazendo e não está, que é levando a informação, levando o acesso, levando... Ele se alijou completamente desse processo, né, gente? O Estado brasileiro, ele está completamente fora desse processo. Totalmente omisso. Porque politizou. Porque assim, eu entendo que tem um custo político. Você apoiar a liberação da maconha tem um custo político. Mas para você ter esse custo político, é política. Política é política. Desde a época dos gregos. Então, para você conseguir ter essa população a favor, você tem que dar conhecimento. Você tem que esclarecer, você tem que trazer pessoas como a Cidinha e mostrar, e ela, né, colocar as pessoas dentro da casa dela, é mostrar todas as vulnerabilidades e todos os problemas, que para ela você vê, tem já desde 2013 que ela trata a filha e até hoje é uma questão que os olhos dela enchem de lágrimas. E a gente precisa, os nossos também, a gente precisa disso, precisa que a população entenda o que é a maconha. Por trás... Separando, eu falo, não é nem separando do uso recreativo, não. É separando do preconceito. Porque o preconceito, ele não deixa, independente do tipo de preconceito, ele não deixa espaço para o conhecimento e para a discussão. Eu gosto, né, que você fala que o conhecimento ele é uma ilha, né? Quanto mais você conhece, essa ilha vai aumentando, você vai expandindo. Vira um continente. Vira um continente. Eu ainda acredito, sabe, Claudete, que assim, que o preconceito ele ainda está nas bases. Na base da sociedade, ainda com menos acesso à informação. Mas lá em cima, nas autoridades, eles já sabem que maconha é remédio. Eles já sabem que maconha é o ouro verde. Então, eles querem um monopólio. Aí entrou na palavra que claro que eles querem. Peraí que você está tendo uma leitura aqui da minha mente. Esse monopólio, gente, pode... E é uma pergunta muito séria nesse sentido. Pode matar uma indústria que está começando, uma possibilidade que está começando e tão diversa, tão poderosa, esse monopólio, pode matar isso na raiz? Pode. Pode matar e pode aumentar a opressão, pode desestruturar todo o acesso, porque, infelizmente, nós estamos com algumas propostas de regulamentações que não reconhece e não abraça a autonomia, as livres iniciativas. Então, assim, e também com uma proposta de padrões de exigências, né, de padrões inalcançáveis para quem realmente não tem dinheiro. Então, isso é um absurdo, né? Então, já está acontecendo, já foi provado que é possível você cultivar a maconha em casa e você extrair o remédio de forma doméstica. Até mesmo porque as próprias associações também dão um respaldo para os pacientes para testarem o próprio óleo dos pacientes na universidade. Então, esses pacientes que estão nas associações que têm uma parceria com as universidades, assim como a PEP, a Cultive, que tem com a Unicamp, então nós levamos também os óleos dos pacientes para testar nas universidades. Então, já tem um certo respaldo, né? O que, claro que com a proibição... Que endossa isso junto. Exatamente. Então, é possível isso. Agora, o monopólio vai, primeiro que... Quando a gente fala de monopólio, é monopolizar nas grandes farmacêuticas. Isso, exatamente. Nas grandes indústrias e os grandes cultivos. Exato. Na minha visão, o monopólio ele vai diminuir ainda mais o acesso
ele vai aumentar cada vez mais o tráfico, vai diminuir o potencial, vai fortalecer o tráfico. Exatamente. Vai ser muito maior a opressão, o encarceramento vai aumentar cada vez mais, e vai ser a falta de informação, porque as indústrias, infelizmente, elas estão chegando no discurso próprio delas, como CBD, que é remédio, e na verdade nós não usamos só o CBD de remédio para os nossos filhos, eu uso a maconha, a planta inteira, que dá o melhor efeito, que dá melhor efeito terapêutico, por causa do efeito cognitivo. E nós não estamos falando de substância isolada. E eu não quero dar um remédio sintético para minha filha, porque eu também não sei o que pode ocorrer daqui a longo prazo. Todo medicamento que é sintético, ele pode ter, sim, algum efeito colateral a longo prazo. Eu prefiro dar uma planta que vem da natureza, que eu sei que eu estou cultivando, eu tenho certeza que aquilo é orgânico, eu tenho certeza de todos os componentes que eu estou usando nela, até mesmo o veículo e como ele é feito, do que ter algo na prateleira que está sendo imposto para eu pegar somente aquilo. Não abre um leque de diversidades para eu poder escolher assim como eu cultivo. Aí entra a Claudete, pesquisadora, a Claudete, né, acadêmica, Sim. e fala, e aí você precisa das universidades, você precisa de institutos como a Fiocruz, você precisa da pesquisa para você estar embasando o uso da cidinha, da planta medicinal. Em casa. Em casa. Exato. A gente precisa de mais estudos. Para isso, o meu grande problema, claro, o meu grande problema, por exemplo, hoje, na Fiocruz, com o meu projeto de cannabis, é justamente esse. É a questão de que, mas o cultivo é proibido. E como é que você vai fazer pesquisa? Não, mas aí a gente tem uma autorização. Mas aí você tem que recorrer à Anvisa para pedir uma autorização de pesquisa, que aí você vai pedir... E aí você burocratiza tanto que você não consegue nem inviabilizar. Você inviabiliza. Exatamente. Porque aí você deixa na mão das grandes farmacêuticas que conseguem investir bilhões, porque a pesquisa de medicamento hoje no mundo, ela gira em torno de bilhões, na faixa de 12 a 15 anos, para você conseguir colocar um medicamento na rua. Não há esse tempo, né? Não tem esse tempo, não tem a menor... E aí é você, de novo, a gente volta para o início. É você pegar essa planta medicinal e você colocar ela dentro de uma cápsula. E não é isso que a gente quer. Não é isso. A gente quer o uso 100% da planta. A gente quer usar a planta. Eu não quero usar o CBD. Não é isso? Eu quero todo o potencial dela. Eu quero todo o potencial dessa planta. Todo o potencial dela, exatamente. E o autocultivo, ele não interessa à indústria, ele não interessa às autoridades. Por quê? Não rentabiliza para eles. É um sistema que lucra com a dor. Nossa. Lá mesmo em Davos, teve até um congresso, né, com vários países, com o título Lucrando com a Dor, e é isso que está acontecendo. A cannabis, a maconha, é o tema que é explícito isso. É lucrar com a dor. Cidinha, a gente falou muito da criação desse óleo, da feitura desse óleo. Como é que se faz isso em casa? Porque agora, como curiosidade mesmo, é um processo simples? Dá para fazer no fogão de casa? Dá. Você precisa de equipamentos especiais? Não. Porque isso eu não consegui ver esse desenho ainda na minha mente. Os equipamentos especiais, eles se tornam mais prático e a forma de você purificar mais o processo. Dá para usar uma panela lá em casa? Tranquilamente, você consegue fazer na panela. Tiveram várias pessoas falando assim, mas para mim mas é difícil cultivar, mas eu posso te garantir uma coisa, Riva. É muito mais fácil você aprender a cultivar do que você ver um filho convulsionar. É muito mais fácil. Assim como uma orquídea, que ela tem suas particularidades, a maconha também tem suas particularidades. E você consegue tranquilamente cultivar uma maconha na sua casa. Para extrair o óleo, você põe ele na panela e mistura com o quê? Com água? Não, álcool cereal. É que tem vários métodos de extração. Sim. Hoje a gente extrai com a extração com álcool de cereais, onde a gente deixa a planta secar. Aquele que tem no própolis, às vezes. Isso. E que na realidade você faz o processozinho lá de maceração, como se você colocasse uma camomila no álcool para fazer uma tintura, um guaco para fazer uma tintura. Exato. É simples. Agora, o que precisa, e aí entra, né? A gente fala de novo, estão as associações aí que fazem, né? Como a Cidinha faz curso, a gente também, de você instrumentalizar essa mãe ou esse pai, que eu não gosto de falar que é sua mãe, porque, né, são poucos, mas tem pais aí que estão aí na luta também, que cuidam. São poucos, mas tem. Isso, mas tem. E que eles façam de maneira
segura que eu falo, com relação à higiene, a questão sanitária, né, de limpeza. Uma biossegurança. Que é simples. A cannabis, você não precisa. É como cozinhar. Você não tem que ter segurança, você não tem que ter, né, o lavar os legumes. Você tem que ter higiene. Você tem que ter higiene. A higiene talvez a biossegurança que estamos faz falando parte das boas práticas. Que estejamos falando aqui sejam boas práticas de higiene. E aí, como a Cidinha falou das boas práticas, eu tenho, um amigo, eu conheci há pouco tempo, ele é do Ministério da Saúde, não vou falar o nome, né? Mas ele, conversando com ele vai participar do seminário da PEP, ele virou para mim e falei assim, quando eu comecei a falar da decisão judicial que saiu, que enquadra a gente nos moldes de uma RDC para farmácia viva e tal. Ele olhou para mim e falou assim: a cannabis precisa de uma resolução, de uma legislação própria, ou a cannabis precisa somente de boas práticas? Boas práticas de cultivo e boas práticas de manipulação. De novo, a gente quer pegar uma planta e submetê-la a uma legislação que vai transformá-la, seja num medicamento fitoterápico, em que você vai restringir o número de doenças a 2? Exatamente. Até mesmo o que a gente precisa é dar uma segurança e uma qualidade para esse paciente, para que ele possa conseguir sementes que sejam sementes com garantia, certificado de qualidade, que ele possa cultivar essa planta e ele entenda aonde... Porque, por exemplo, as pessoas às vezes fazem cultivo de planta medicinal em pneu e não pode. Lixivia, você tem um processo que aquela planta ela vai puxar todos os metais pesados, substâncias químicas ali, né? Que tem ali. Sim. É a mesma coisa. Nós estamos falando então, Cidinha, de liberdade para poder produzir. De ter a possibilidade de não bater alguém na tua porta dizendo isso é que você está traficando. É isso. É isso. Ou para você ter uma ideia, quando nós entramos com o nosso habeas corpus, eu e meu marido, caiu na mão de uma juíza, que ela entendeu o seguinte... eu e meu marido estávamos cultivando para minha filha, então nós cultivávamos para terceiros, então era tráfico. Ela falou que determinava como tráfico. Então ela passou o nosso caso para um juiz criminal que julgava traficante. E para nossa sorte, foi num final de ano um juiz que estava cobrindo, caiu nas mãos dele. Plantonista. E ele teve um olhar muito humano. E ele entendeu que realmente uma mãe... Ele até escreveu que uma mãe jamais se esconderia atrás do filho para traficar. E ele concedeu o habeas corpus. Então, para você ver como que é assim, é algo como tão... É uma ignorância nisso, né, gente? É uma inversão de valores. Porque, assim, o fato de eu ter que ter um habeas corpus para não ser presa para poder salvar a vida da minha filha. Entende? É muito contraditório. É contraditório, porque você ter o habeas corpus para não ser presa porque eu estou salvando a vida da minha filha. Eu e meu marido estamos salvando a vida da minha filha. É muito contraditório isso. E você tem a justiça, né, que delibera e que diz se você pode usar ou não. Exato. E a gente planta, tem, né? Claro, a gente tem toda uma agência regulatória, que eu acho que sim, o trabalho da Anvisa é um trabalho, fantástico desde a época da sua criação, mas que ela se abstém totalmente por questões políticas de estar, ela que é a entidade capaz de estar deliberando sobre o uso da cannabis e o cultivo da cannabis. E a responsabilidade é dela, e ela tem que assumir isso acima de qualquer política. Estamos falando de questões técnicas. Isso, questões técnicas, totalmente. Gente, foi uma aula aqui com vocês duas. Foi, olha, uma aula daquelas assim que nos dão um impacto muito forte no peito, sabe? Aquela coisa impressionante. Mas é uma pergunta que eu estou fazendo para todos, que tem a ver com o nome do nosso podcast aqui, da nossa série. A planta que cura a cannabis medicinal. Essa frase para você é verdadeira, Claudete? Ela é verdadeira, mas eu acho que aí a gente tem que acrescentar a planta que dá alívio, a planta que pode ser profilática, a planta que pode ser uma pomada, ela pode ser um cosmético, ela pode ser uma fibra, ela pode curar... capô de carro até, ela pode ser um capô de carro. Ela eu gosto de falar, ela é a planta medicinal. Ponto. Eu acho que não dá para colocar adjetivos, não dá para colocar... É a planta medicinal.
Cidinha, faz sentido para você essa frase, vendo que você tinha uma expectativa de vida para sua filha que hoje ela já foi superada em muito e que não há mais essa limitação de uma quantidade de tempo de vida para ela. Isso não tem mais como mensurar. Se transformou? Se transformou. E quanto à cura, é assim, ainda ela não é a cura para minha filha, mas ela trouxe um alívio que nenhum outro alopático trouxe. Talvez tenha sido a cura para sua família. Foi. Ela, uma planta que fez a minha filha se reconectar mesmo com a vida. E ela trouxe a cura da dor para todos nós. Uau! Ela tá me arrepiando. Ela tá conseguindo isso. Uau! Que forte. Gente, Cidinha, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua coragem de se expor da forma como você se expôs aqui com a gente hoje e falar de coração aberto. Obrigado, viu? Obrigada a você. E faça mais. É preciso levar informação. E é só a informação que vai mudar todo esse cenário. É só a informação que vai mudar todo esse preconceito que tantas pessoas ainda têm, sabe? Até mesmo por ver uma pessoa até fumar. Porque o fumar também é um ato terapêutico. Sabe, eu nem gosto de falar que a maconha é medicinal. A maconha ela é terapêutica, porque cada vez mais o leque de diagnósticos se abre cada vez mais, porque vê o efeito terapêutico em diagnósticos novos que a gente não sabia. Então, é um efeito terapêutico que vai desde um bem-estar até uma doença mais grave. Claudete e claro, em nome do pessoal da PEP, você está representando aqui. Obrigado também por estar com a gente. Nossa, eu que gostaria de agradecer a Margarete e o Marcos também, que são os coordenadores da PEP. Sem eles, né? Como também tem uma história muito parecida com a Cidinha, acho que é isso daqui. Sim. Eu não poderia eu nem estaria aqui. Eu estaria presa no meu universo. Falando por 3 mil pessoas, né? Sim, por 3 mil pacientes. E eu falo, o que cura é a informação, o que cura é o conhecimento, cura a gente do preconceito. Vai trazer de volta, que vai ajudar a fazer esse resgate, a colocar a gente de novo no trilho da natureza, entendeu? Do produto natural. Muito bem, muito bem. A gente já ouviu essa frase aqui algumas vezes. É uma cultura nova, de 5 mil anos. Totalmente. Uma cultura nova de 5 mil anos. Não é uma cultura nova, né? É um resgate milenar, de um uso milenar, né? Quando falaram essa cultura nova de 5 mil anos, eu falei, nossa, que novinha, né? Novinha. 5 mil anos de história. Meninas, muito obrigado. E a você que está nos acompanhando, a nossa série continua. A planta que cura, a cannabis medicinal, da RIC Podcasts, você pode ouvir no tocador de podcasts que você mais gosta. Essa série está em todas. Você pode ajudar, sempre divulgando. Sorte e paz para você. Até o próximo episódio. Mais uma produção RIC Podcasts, uma empresa do Grupo RIC.